Paz e alegria, amado. Coisa boa poder ter você aqui acompanhando as nossas devocionais diárias com o propósito de ler todas as Escrituras, começando no primeiro capítulo de Gênesis e pretendo concluir contigo em Apocalipse. E nessa leitura bíblica, o nosso propósito é de fato encontrar a singularidade do Senhor Jesus. Acredito que Jesus é resposta para a sua situação agora. Jesus é resposta para a sua situação futura. Apenas pela fé em Cristo Jesus podemos ter nossas vidas transformadas. E nesta intenção, estamos destacando no texto bíblico a obra, a pessoa, os tipos de Cristo Jesus na leitura bíblica. Chegamos em Gênesis, no capítulo 3, do verso 7 ao verso de número 13. Diz assim o texto: Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Nós temos aqui, nessa narrativa, os primeiros efeitos da queda no homem, efeitos que perduram até hoje. E o primeiro efeito da queda foi a vergonha. O homem, agora conhecendo o bem e o mal, por experimentá-lo, desobedecendo a Deus, ele agora tem a sua consciência ativa. E essa consciência faz ele perceber o erro que havia cometido. E a vergonha então apropria-se do homem e da mulher. E com esta vergonha, por causa da consciência do erro que havia feito, eles percebem a sua nudez e tentam consertar o erro feito, tecendo com folhas de figueiras vestes para cobrir a vergonha. É exatamente essa atitude de muitos quando se aproximam de uma série de atitudes, ações, tentando buscar consertar nas suas próprias forças a dificuldade pela vergonha do pecado. Abriram então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. É muito interessante perceber que, apesar do homem ter moralmente responsabilidade e conhecimento para tomar as decisões e assumir as consequências, eles ainda não tinham sido despertados dessa consciência moral por causa da sua condição de inocência. O homem causando-lhe a vergonha pela condição que estava. E o homem, ao invés de correr para Deus, confessar o pecado, suplicar por auxílio, ele tenta resolver a sua situação na sua própria força. E de forma ridícula, ele tece folhas de figueira para cobrir suas vergonhas. É exatamente essa atitude de muitos pecadores tentando se justificar na presença de Deus. Alguns apropriam de uma vida religiosa tão comprometida, outros para ações filantrópicas, tudo folha de figueira, tentando resolver o problema da culpa, da vergonha da culpa, que nos assola diante de um Deus santo, justo e bom.
E aquele que era guardado no jardim com expectativa para a comunhão da tarde, agora o homem se esconde dele. O pecado continua causando este mesmo efeito na humanidade caída, herdeira de Adão. Não é de se estranhar quando toda essa multidão prefere distanciar de Deus e do seu Filho singular, Jesus. Esconder de Deus é a atitude própria de um homem caído. E às vezes até nós, pela presença do pecado, que cremos que Jesus Cristo já resolveu a nossa situação, ao invés de buscar confessar o pecado e mudar a atitude, ocultamos pecado às vezes. E como consequência, a gente vai ver essa expansão do mal dentro do relacionamento humano, aquela que era auxiliadora idônea, aquela que ele disse ser ossos dos seus ossos, carne da sua carne, a que ele chamou de varoa, porque do varão ela tinha sido tirada. Tem o dedo do marido agora acusando-a de ser ela culpada. Que pena! O pecado nos faz sofrer com vergonha e culpa. O pecado nos leva a tomar atitudes para tentar justificar a nossa culpa. O pecado leva o homem a esconder de Deus. E o pecado piora o relacionamento humano. É exatamente o quadro que nós temos descrito aqui neste texto das Escrituras. E acredito que pode ser que alguns dos que têm nos acompanhados nessa devocional estejam escondendo de Deus. Pode ser que esteja tentando resolver o problema do pecado com folhas de figueira, com práticas religiosas, pressupondo que tempo de jejum, tempo de oração e qualquer outra atitude pode cobrir a vergonha da condição caída em que estamos. Só um pode resolver o problema do pecado. É Jesus. O único cujo sangue cobre completamente qualquer pecado. Eu insisto para que esteja pensando hoje a respeito de situações na vida que têm nos distanciado de Deus, situações que têm feito sofrer com vergonha e culpa, situações que faz tratar com acusação e dureza aqueles que estão à nossa volta, os da família, o cônjuge, e tomasse então a decisão de buscar ajuda naquele que pode ajudar. Só Deus pode socorrer o homem nessa condição caída. E é nesse sentido que estamos destacando em nossas devocionais a singularidade do Senhor Jesus. Você e eu precisamos admitir que a situação que nós nos encontramos na história hoje é exatamente como Adão e Eva estavam naquele momento no jardim, envergonhado, escondendo de Deus, cobrindo com folhas de figueira e acusando um ao outro. Que o Senhor abra os teus olhos e nos auxilie a buscar a solução que Ele propõe para a nossa condição de pecado. Que Deus abençoe a sua vida.